Bem-vindos ao Lendo com a Joy, eu sou a Joyce e no vídeo de hoje nós vamos dar diquinhas de filmes para vocês assistirem nesse final de semana, para vocês assistirem aí vários filmes românticos, então já venham, já deixa o seu like, já curta, já comenta, já compartilha, já manda para os amigos e vem comigo. Então, gente, como eu tava falando, o vídeo de hoje vai ser sobre dicas de filmes. Alguns são baseados em livros, outros não são baseados em livros. Então, eu vou começar agora dando duas dicas de filmes clássicos. Aqueles que todo mundo já viu, ou que muita gente não viu ainda, mas que, tipo, sabe que é um filme super estrondado, assim, que, sabe, todo mundo fala super bem. São dois filmes mais antigos. Um é o Titanic, é um filme extremamente romântico, assim, que conta uma história bem triste, né? Do navio afundando, de toda aquela história com o Jack e a Rose e a história de amor dos dois. Mas todos nós sabemos que, além de tudo isso, também teve aquela história de amor ali envolvendo. É um filme lindo, com uma super produção mesmo. Foi uma história muito incrível, o Leonardo DiCaprio, mas a protagonista feminina, né, que fez a Rose, arrebentaram, arrasaram. O filme é muito, muito bom. Eu sempre me emocionei assistindo ele, então fica a minha dica para quem não assistiu ainda. E o outro é Diário de uma Paixão, baseado no livro do Nicholas Sparks. Eu tenho esse livro aqui em casa, ó. Também é um filme mais clássico, porque já tem bastante tempo que ele foi publicado, né? Na verdade, ele entrou em lançamento, esse filme, já tem bastante tempo. Então, ele é, tipo, maravilhoso, a fotografia do filme é incrível, a história é linda, a história se passa com cartas, né, um diário, e o próprio autor, ele fala que pode ser considerado um grande romance ou uma tragédia, então vai depender do ponto de vista, então isso já deixa, né, a gente ali com aquela pulguinha atrás da orelha do que ele quer dizer. O próximo filme que eu indico é o Adeline. É um filme de 2015, chama A Incrível História de Adeline. A história de Adeline, ela se passa no final do século XX. E a Adeline, ela tinha 29 anos, só que ela sofre um acidente de carro e nesse acidente ela acaba se tornando imortal. E ela não envelhece. Ela fica sempre com aquele rostinho ali de 29 anos. E todos os amigos dela, as pessoas próximas a ela, vão envelhecendo, vão ficando mais velhas, ela vai perdendo os amigos, perdendo os contatos. E ela sempre com o mesmo rosto, e ela tá sempre tendo que mudar de cidade, mudar de lugar, mudar de nome, inclusive, para que as pessoas não desconfiem dela. E isso traz muitos problemas para ela, porque ela também não pode se relacionar com as pessoas, ela acaba se tornando uma pessoa extremamente solitária. E aí, até que a Adeline conhece um jovem que mexe muito com ela e ela decide viver aquele amor, viver aquele relacionamento, e ela acaba começando a se abrir para essa pessoa. Gente, é uma história linda, é uma história muito legal. Tem um quê de fantasia, ele é um pouco fantasioso, assim, as coisas que acontecem. Tem um quê também de sobrenatural, eu li um pouquinho do sobrenatural com a imortalidade dela. Mas é um filme muito legal, a fotografia dele é linda, é um filme muito bonito. E é um filme com a Blake Lively, que ela foi protagonista de Gossip Girl também. Assim, então, é muito bom o filme, eu super recomendo pra vocês. O outro é Cartas pra Julieta, e esse filme, ele vai se passar na Itália, gente. A fotografia desse filme é maravilhosa, os lugares são lindos, as paisagens são lindas, é tudo muito, muito incrível, sabe? Esse filme, a protagonista dele vai chamar Sophie, e ela vai pra Itália. Apesar dela ter esse nome francês aí, ela vai pra Itália com o noivo, com o namorado, né? Pra ele poder... Ele vai comprar um restaurante lá na Itália, ele vai começar a trabalhar lá. E ela é uma escritora, a Sophie, ela é uma escritora, e ela vai se aventurando por lugares, pra conhecer os lugares, pra ter aquela memória ali, né? Pra ela poder escrever a próxima história dela. Porém, no decorrer do tempo, ela vai conhecer uma pessoa que encontrou cartas antigas e que tá buscando uma pessoa de uma dessas cartas, buscando um amor do passado, na verdade. E aí ela vai ajudar essa pessoa a encontrar
esse amor do passado, e essa pessoa tem um neto. E esse neto dessa pessoa vai começar meio que se envolver com a Sophie, vai começar a fazer ela ter questionamentos que até então ela não tinha, que ela dava o relacionamento dela como certo, como tipo a coisa certa pra acontecer. E aí ela vai gerar nela muitos questionamentos pra ela fazer, sabe? Pra vida dela mesmo, enquanto ela tá descobrindo essas coisas, enquanto ela tá indo atrás do passado de uma outra pessoa ajudando, ela vai se descobrir também. O próximo livro é O Melhor de Mim, de 2014. O Melhor de Mim é um livro do Nicholas Sparks também. O Nicholas vai estar aqui várias vezes, gente, porque ele arrasa mesmo. É um dos melhores escritores de romance, assim. É aquele para você se desintegrar mesmo. Porque quase todos os livros do Nicholas é pra gente desintegrar de chorar. E esse filme é lindo também. Ele conta a história da Amanda e do Dawson. É isso mesmo, Dawson. Eles são de classes sociais muito diferentes. A Amanda é de uma família tradicional, bem rica. E o Dawson não, é de uma família super problemática da cidade. É de uma família que as pessoas não curtem muito porque eles trazem muitos problemas para a cidade. Eles são meio... não o Dawson especificamente, mas outras pessoas da família dele são meio arruaceiros, os primos. Eles trazem muitos problemas, tem muito problema com bebida também, são alcoólatras. Então, eles acabam trazendo muito problema para a cidade e as pessoas não curtem muito eles. E aí coloca todo mundo no mesmo balaio, generaliza ali todo mundo e fala que todo mundo é igual. E o Dawson e a Amanda, eles se apaixonam ainda na escola, mas eles não ficam juntos, né? Obviamente, acontecem muitas coisas, tem um príncipe encantado para ela, porque a família é tradicional, meio que já escolheu a pessoa para ela, e cada um segue a sua vida, cada um vai viver a sua vida. 20 anos depois, eles se reencontram. E nesse reencontro, a Amanda já tem filhos e tal, a vida aconteceu, e eles acabam se envolvendo de novo. Ela tá, né, passando por um processo de separação, eles se envolvem novamente, só que acontece duas histórias, as histórias se entrelaçam e acontecem duas coisas muito sérias. E aí vai dar o nome do filme, O Melhor de Mim. Ele vai dar o melhor dele pra Amanda. E aí vocês vão descobrir, gente, eu chorei, eu desintegrei de chorar porque foi o livro que eu li. Eu desintegrei de chorar quando eu tava lendo esse livro, porque, nossa, é muito triste, sabe? É meio que Nicholas Sparks mesmo, não tem como muito fugir, porque ele é, assim, extremamente do drama mesmo, né? Ele puxa pro drama muito forte, mas é muito triste, sabe? Mas é uma história linda de amor, uma história de perdão também e eu acho que de entrega, sabe? Quando a pessoa ela realmente ama e ela entrega sempre o melhor dela. O Dawson é um personagem muito incrível mesmo, é um personagem maravilhoso. O próximo livro é A Culpa é das Estrelas, de 2014. Esse é um livro que conta a história da Hazel e do August. A Hazel, ela é uma menina com câncer em fase terminal. E ela já tá ali, já tá há muitos anos que ela luta contra a doença, contra o câncer. E a família dela colocou ela, incluiu ela num grupo de apoio, né, a pessoas com câncer em fase terminal, um grupo cristão. E aí ela conhece o August, só que a Hazel e o August, eles meio que estão em situações diferentes. O August é um menino, apesar da doença, ele também tem câncer, ele é todo pra cima, ele quer deixar um legado pro mundo, sabe? Ele não quer só vir aqui, morrer e ir embora. E a Hazel, ela já tá, tipo, mais resignada, sabe? Mas, tipo assim, conformada já com a morte. E aí acaba que um dá forças pro outro, eles acabam fazendo muitas coisas, acabam se apaixonando também. E é uma história muito linda, né? A gente vai chorar muito também, gente, porque afinal de contas vai falar sobre o câncer e não é uma história só de amor, é uma história triste também, mas é de amor. É um romance lindo entre jovens. Vai falar muito sobre fé, é uma história maravilhosa. Super recomendo pra vocês. A próxima é PS Eu Te Amo. PS Eu Te Amo é uma história de amor entre duas pessoas e eles já começam o livro casados, eles são casados. E bem no comecinho do livro ali, o marido da protagonista morre.
ele morre e ela entra em depressão, ela entra numa depressão profunda. Só que o marido dela, como já conhecia ela, eles já eram casados já há algum tempo, ele acaba deixando várias cartas para ela, para que ela vá abrindo ao longo do tempo. Então, ele meio que prepara ela para o pós-morte dele. Então, a cada tempo, a cada determinado tempo, ela tem uma carta para ela abrir, ele vai falando com ela, ele vai conversando com ela, ele meio que vai levantando o astral dela. E aí, é lindo, gente. Também foi um livro que eu li, ele tem um filme, né, que o filme é de 2008, mas é maravilhoso, porque, tipo assim, você vai vendo o quanto o protagonista, tipo, foi importante, sabe? Mesmo depois da morte dele na história, ele aparece o tempo todo, porque ele preparou a esposa dele para a morte dele, porque ele já conhecia a personalidade dela, que era uma personagem mais de se deprimir, de ficar triste, se deixar abater. E aí ele preparou ela. É um livro incrível, é um filme maravilhoso também. Super recomendo para vocês. É uma história super rapidinha também, para vocês assistirem aí no final de semana. O próximo é Um Dia. Esse filme conta a história do Dexter e da Emma, e ele conta a história todos os anos. Então, por exemplo, eles se encontram em toda a data, dia 15 de julho de todos os anos. Eu tenho um livro aqui também, ele também é baseado num livro, que é esse daqui, Um Dia. Eu vou colocar a capinha do filme também para vocês poderem ver. E eles são amigos e eles se encontram todo mesmo dia em todos os anos, durante bastante tempo. E aí, só que a vida de cada um deles é diferente. O Dexter, ele é um ator super bem sucedido, todo mundo curte ele, a vida dele é perfeita, maravilhosa, incrível. Ele é babaca, ele é um personagem bem babaca, gente, mas tudo dá certo pra ele. A Emma, ao contrário, a vida dela não tá dando muito certo, sabe? As coisas que ela faz não dá muito certo, os propósitos dela não acontecem da forma como ela quer. Ela tá numa fase que ela não sabe o que ela quer, o próximo passo dela, ela tá numa fase meio frustrada ali na vida. E eles são muito amigos. E aí vai contando como que é a vida para cada um deles e todos os anos eles se encontram. E de uma amizade vai surgir o amor. Gente, esse filme também é aquele filme assim para você se desintegrar de chorar, principalmente no final. Nossa, no final dá um trem no coração da gente mesmo, assim. Você fica, ai meu Deus, por que aconteceu isso? Eu não queria que acontecesse isso, mas é maravilhoso, é uma história linda, é uma história real, sabe? Uma história que pode acontecer na vida da gente. O legal dessas histórias é que não é aquela coisa extremamente clichê, extremamente fantasiosa, porque são coisas que, tirando o Adeline, né, que foi o primeiro que eu falei, todos os outros são coisas que realmente acontecem na vida real da gente. Então, assim, são aquelas coisas que dá pra gente ter a identificação. O próximo que eu vou falar pra vocês é o Simplesmente Acontece, de 2015, que conta a história da Rose e do Alex. Os dois são dois amigos também, eles são britânicos, moram em Londres, e eles são amigos desde sempre, desde a infância. E aí a Rose e o Alex, depois do ensino médio, decide fazer faculdade de medicina em Harvard, nos Estados Unidos. E eles se afastam por um período. Nesse período acontecem muitas coisas com a Rose. A Rose esconde alguns segredos do Alex também. E a vida deles vai acontecendo. E aí, no final, assim, já, né, depois de bastante tempo, um deles encontra uma pessoa, encontra um namorado, fica noivo e o outro vai ser padrinho dessa pessoa. Então, assim, muitas coisas vão acontecer. É um filme maravilhoso, gente. Eu já assisti esse filme mais de uma vez mesmo, porque ele é incrível, maravilhoso. Assim, não tem palavras, sabe? É um dos meus filmes favoritos. Eu gosto muito do Simplesmente Acontece. Os meus favoritos eu vou deixar pro final. Eu vou deixar os meus dois favoritos pro final, que é um, tipo, extremamente dramático e um extremamente de comédia, pra dar aquele contraponto ali. O próximo é Como Eu Era Antes de Você, que é um extremamente dramático, que é um dos meus livros favoritos, apesar dos meus filmes, apesar de não ser o favoritaço, é um dos favoritos. Eu lembro, gente, que eu fui assistir esse filme no cinema. Eu saí toda sem maquiagem da sessão, toda borrada,
chorando, sabe, desidratada, de tanto que eu tinha chorado, porque eu sou chorando de natureza. Eu choro muito, eu tenho, sabe, eu sou muito emotiva mesmo, eu choro muito com Deus. Então sempre que eu falo com vocês aqui que eu chorei muito, é que eu chorei muito mesmo. Então eu desempenhei de chorar. E esse filme, como eu era antes de você, eu acho que é até a pessoa mais durona na hora de chorar, porque ele é muito triste. Ele conta a história do Will e da Lois. A Lois também, ambos são ingleses, o filme também vai se passar na Inglaterra. O Lois, ele é um cara de 35 anos, extremamente esportivo, extremamente atlético, que gosta de saltar de paraquedas, que gosta de esportes radicais, que sabe, que gosta de curtir a vida. É um cara que tem uma condição financeira muito boa, ele é de uma família tradicional, de uma família rica também. E só que acontece um acidente com ele. Um dia ele tá atravessando a rua, ele é atropelado por uma moto e ele fica tetraplégico. E aí, o Will, ele meio que perde o sentido da vida. Ele meio que desiste, sabe? Ele meio que entrega os pontos. E ele não consegue parar com nenhum cuidador né, que vai pra cuidar dele, que a família contrata pra cuidar dele, consegue cuidar dele, porque ele meio que expulsa todas as pessoas. Até que aparece a Lois, toda atrapalhada, toda fora da casinha, completamente esquisita. Ela chega com umas roupas muito cabulosas, assim, com umas meias, sabe, igual uma abelha, a meia dela. Muito esquisita, ela tem um estilo esquisito, não tem como definir de outra forma. Mas ele acha ela extremamente peculiar e ele vai acabar se abrindo para ela, eles vão acabar se tornando amigos. Não, é uma história de amor e de amizade, é uma mistura das duas coisas, de empatia, de respeito. E o Will vai ensinar muita coisa para ela, assim como ela vai ensinar muita coisa para ele também. E ele vai ensinar para ela viver cada momento intensamente, porque a Lois, ela é muito medrosa, ela não vive nada. E ela, tipo, tem medo de viver a vida. E ele vai mostrando pra ela, sabe, que ela precisa viver, porque a gente precisa, né, se colocar pra vida. Porque, igual com ele, aconteceu um acidente do nada. E ele vai falando muito sobre isso com ela. Os dois se tornam grandes amigos. E é muito bonito. E a história, gente, apesar de ser um romance, de ser uma história de amor, é uma história sobre ela se descobrindo. É uma história sobre ela descobrir ela mesma. E o Will tá ali também fazendo parte daquilo, porque ele ajuda ela a se descobrir. Ele ajuda ela a se jogar, tipo, se joga pra vida, minha filha. Mas é mais sobre ela. O próximo livro que eu vou falar pra vocês é agora os dois últimos, que é o livro 9, é Um Amor pra Recordar. Esse livro é um filme, né, na verdade. Esse filme eu desintegrei de chorar. Ele é o que eu te falei pra vocês, que é o meu filme favorito da vida, favoritaço, assim. Eu chorei muito assistindo. E eu assisti esse filme, gente, sem brincadeira, vocês vão falar que eu sou doida da cabeça, mas eu assisti esse filme umas 15 vezes. Eu sei a fala dos personagens. Em alguns momentos do filme, eu sei a fala dos personagens. E aí, esse filme, ele é maravilhoso. Ele conta a história de um menino extremamente bad boy. E ele conta a história do Landon e da Jane. A Jane, ela é filha de um pastor. E, além de tudo isso, a Jane é extremamente responsável, extremamente, né, educada. Ela tem um problema que ela vai revelar no decorrer do livro, do filme. Ela vai revelar esse problema dela do meio pra frente, do meio pro final, né? Esse problema dela é revelado, mas ela passa uns maus bocados com o Landon, porque o Landon, ele faz um trote com um colega e acaba acontecendo um acidente. Isso é a primeira cena do filme, o filme começa dessa forma. E aí eles precisam entrar para um grupo de apoio, um grupo de teatro, né? Cada um é direcionado para um lugar. E o Landon entra nesse grupo de teatro. Só que todos eles ali, aquele grupinho dele, eles são muito inconsequentes e muito irresponsáveis. Então, quando ele entra no grupo, ele, tipo, faz bullying com a Jane, ele meio que trata ela meio mal, até ele conhecendo ela. Eles vão se conhecendo e aí surgem os sentimentos, aí surge tudo. Ele muda muito por conta dela. É muito lindo ver o crescimento dele como personagem, sabe? É muito lindo ver o crescimento dele como homem também, porque ele vai amadurecendo no decorrer do livro. Você vê o amadurecimento, você vê também o perdão, ele tem que ir atrás do pai dele em determinado momento, que ele tem problemas com o pai. Então, assim,
ele vai atrás do pai, ele libera o perdão. É uma história de família, é uma história de amor, mas o que esse amor traz para todo mundo que tá ali em volta. E é um livro lindo, é um filme maravilhoso, é toda uma estrutura que foi construída muito linda mesmo, e vale muito a pena conferir isso. Esse filme, ele é de 2002, é um filme bem antigo, já tem 20 anos, gente. 20 anos do filme. Mas assim, ele nunca fica velho porque ele é maravilhoso mesmo, ele é maravilhoso. E o próximo, e para finalizar isso com chave de ouro, maravilhosíssimo, eu vou falar um de comédia romântica para vocês rirem também, né, gente? Chega de só drama, chega de só chorar. O último livro é Casa Comigo. Esse filme Desculpa, gente, eu tô falando livro toda hora, porque eu tô tão acostumada que é filme. O último filme é o Casa Comigo. E ele vai contar a história Ele vai contar uma história de uma jovem que vai pra Irlanda. Ela quer muito casar com o namorado dela e ela vai pra Irlanda, louca de bonita, para poder ir atrás do noivo para pedir ele em casamento, porque tem uma lenda que diz que num determinado dia do ano, de 4 em 4 anos, no dia 29 de fevereiro, de 4 em 4 anos, a mulher pode pedir o cara em casamento, que é uma lenda irlandesa. Aí ela vai louca atrás do noivo, do namorado dela, né, que ela quer pedir ele em casamento. E aí é uma saga dela para encontrar esse noivo, para chegar lá. Tem turbulência, o avião quase cai, tem uma tempestade, ela chega num lugar que ela não conhece, que não é o lugar que o noivo dela tá. E aí é toda uma trajetória para ela chegar até onde ele tá. Só que nessa trajetória é uma trajetória de autoconhecimento para ela. Acontecem muitas coisas engraçadas, eles param no meio do nada, com umas vacas atravessando, sabe? Tipo, ela fala umas coisas nada a ver. Ela é uma personagem extremamente peculiar. Ela é muito engraçada, muito, muito, muito engraçada mesmo. E o cara que se dispõe a levar ela até o noivo dela, né, até a cidade que o noivo dela tá, também é super sarcástico, ele tem uns deboches com ela. Ela conta essa história da lenda pra ele é irlandês, e ele fala, tipo, pra ela que é uma lenda burra, e isso, que, tipo, se o cara realmente quisesse pedir ela em casamento, ele teria pedido, né, não esperaria ela tomar atitude. Então, assim, ele vai mostrando pra ela que nem sempre as coisas que a gente vê como certas são certas de fato. E não é nem para ela mudar de ideia, tá, gente? É porque ela realmente tem umas perspectivas de vida mais diferentonas, assim. E aí ele começa a perguntar se só ter coisa de marca que é importante. Ele vai fazendo questionamentos sobre essência, sabe? Sobre a essência dela. Porque ela fica muito preocupada com a mala dela, que é da Louis Vuitton. E ela fica o tempo todo falando, ai, mas minha mala é da Louis Vuitton. Ai, mas a minha mala é da Louis Vuitton. Aí ele fica zoando ela por causa da mala dela. Ele leva ela pro meio do pasto. Tem uma hora que ela cai de um despenhadeiro, assim, ó, de um penhasco bem grande, sai rolando no meio da lama. Gente, acontece tanta coisa legal, sabe, assim, e ela vai aprendendo com tudo isso, e aí quando ela volta mesmo, né, que ela volta pra Nova York, ela não consegue pedir o noivo em casamento na Irlanda, então ela tem que voltar, e ela vai ser confrontada novamente. O legal do livro é que ele mostra os dois tempos. Ele mostra enquanto ela tá na Irlanda aprendendo tudo isso, e depois mostra ela voltando para os Estados Unidos e sendo confrontada com tudo que ela aprendeu e com tudo que ela tá vendo ali naquela sociedade que ela estava acostumada. E aí ela se questionando se é realmente aquilo que ela quer, sabe? Se aquilo ali realmente é o mais importante. Tem uns velhinhos super fofos também, que ficam nos bares bebendo, que fica lá nos pub irlandeses bebendo, e acaba se tornando amigos dela também, sabe? São pessoas próximas que dão conselhos, dão conselhos de forma indireta, assim, mas eles estão dando uns conselhozinhos ali, uns pitacozinho básico. Então, assim, é um filme maravilhoso, você chora de rir, você chora de chorar também, você fica ali naqueles altos e baixos de emoção, mas é um filme maravilhoso para um finzinho de tarde, para vocês assistirem, para vocês se divertirem. Então essas são as minhas dicas
para vocês assistirem 10 filmes maravilhosos e 2 extras, hein, que eu dei, que foi o Titanic e um Diário de uma Paixão. Então, no total, 12 filmes para vocês assistirem maravilhosos de romance, de comédia romântica, de romance dramático, de romance com um pouquinho de fantasia ali no meio. Tem de tudo, tem para todos os gostos. Então, fica a minha dica para vocês. Já se inscreve, já deixa o seu like, já curta, já comenta, já compartilha. É muito importante para o crescimento do canal. E até a próxima!